Existem várias doenças pulmonares ao redor do mundo e neste trabalho apresentaremos as principais doenças que podem ser adquiridas. Doenças respiratórias crônicas. Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, que podem ser revertidas espontaneamente ou com tratamento. Durante a crise de asma, os brônquios se inflamam e reduzem a passagem de ar, causando sintomas como tosse, falta de ar, chiado e aperto no peito. O principal motivo para ter dificuldade em respirar é a exposição a agentes irritantes. Diante dessa situação, o organismo contrai a musculatura que existe em volta do brônquio, diminuindo a passagem de ar. A maioria das pessoas com asma fica longos períodos sem sintomas, intercalando com as crises quando expostas a algum agente. No entanto, algumas pessoas têm a deficiência respiratória, quase que cronicamente, com alguns episódios mais graves em determinados períodos. Os ataques de asma podem durar minutos e dias e podem se tornar perigosos se o fluxo de ar estiver muito restrito. Os principais sintomas são tosse ou sem produção de escarro, muco, repuxar a pele entre as costelas durante a respiração, retrações intercostais, deficiência respiratória que piora com o exercício ou atividade, chiado, falta de ar, aperto no peito. Doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida também como DPOC. A DPOC é uma limitação do fluxo de ar que é provocada por uma resposta inflamatória ou provocada por toxinas inalatórias. E alguns dos sintomas que acompanham a DPOC são uma tosse crônica e dispneia que vão se desenvolvendo durante anos. E alguns dos outros sintomas são a diminuição do murmúrio vesicular, que nada mais é do que a indicação de pouco movimento de ar nas vias respiratórias, a escuta de sibilos, que no caso são sons agudos que são produzidos pelas vias aéreas estreitas, e alguns desses chiados e sibilos no caso de DPOC ou crise de asma podem ser ouvidos mesmo sem um estetoscópio. O diagnóstico é feito baseado no histórico do paciente, no exame físico que é realizado, na radiografia do tórax e nos testes de função pulmonar. Existem várias causas para a DPOC. Entre elas, a maior de todas é o tabagismo, seguida de fatores genéticos e exposição inalatória, sendo uma das menos frequentes. De todas as exposições inalatórias, o tabagismo é o principal fator de riscos na maioria dos países. Embora apenas 15% dos fumantes desenvolvam DPOC clinicamente aparente, uma história de exposição a 40 ou mais massas é especialmente preditivo. A fumaça vinda do cozimento ou aquecimento em ambientes internos é um importante fator causador em países em desenvolvimento. Os tabagistas com reatividade nas vias respiratórias, definida pela sensibilidade à inalação de metacoína, mesmo na ausência de asma clínica, têm risco mais elevado de desenvolver DPOC do que aqueles que não têm essa reatividade. O baixo peso corporal, as doenças respiratórias na infância. A exposição passiva à fumaça do cigarro, à poluição aérea e à exposição ocupacional, exemplo, pó mineral ou algodão, ou a substâncias químicas inalatórias, por exemplo, cadímio, contribuem para o risco de DPOC, mas têm menos importância quando comparadas ao tabagismo. Tuberculose. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma microbactéria que pode atingir diferentes órgãos, como pulmão, pleura, ossos, sistema nervoso, linfônodos, intestinos e sistema genitourinary. A tuberculose acompanha o ser humano desde a pré-história e é muito presente no Brasil, se dividindo em diferentes tipos. Os tipos mais comuns são tuberculose pulmonar, tuberculose ganglionar, tuberculose pleural, tuberculose óssea, tuberculose miliar. Sintomas da tuberculose. Os sintomas são variáveis, dependendo da imunidade da pessoa. Alguns pacientes não exibem nenhum indício da tuberculose, enquanto outros podem apresentar sintomas exuberantes. Os sinais e sintomas mais frequentes são tosse, com ou sem secreção, que pode ser espessa ou até sanguinolenta, cansaço excessivo, falta de ar, febre baixa, mais comum à tarde, sudorese noturna, falta de apetite, perda de peso, rouquidão, fraqueza.
Os casos graves de tuberculose apresentam falta de ar limitante, expectoração de grande quantidade de sangue, colapso do pulmão, acúmulo de pus na pleura, que é a membrana que reveste o pulmão, e dor no peito. O tratamento da tuberculose é baseado em uso de antibióticos. O tempo é variável, durando no mínimo 6 meses, com a ingestão de comprimidos diariamente. Não pode haver abandono nem desistência do tratamento antes do término, devido ao alto risco de resistência bacteriana. O uso de medicamentos inalatórios e ajuste da alimentação são complementos importantes para a melhora da qualidade de vida neste período. Gripe. A gripe é uma doença causada por um vírus tipo influenza, que faz com que o sistema respiratório fique infeccionado e cause uma série de sintomas no paciente. Todo ano, esse vírus passa por transformações e mutações, o que faz com que uma pessoa que teve a doença uma vez volte a apresentar os sintomas e os efeitos causados pela ação do vírus dentro do organismo. A gripe é transmitida por meio do contato com as secreções e saliva de um paciente que esteve infectado. Como o vírus pode sobreviver em suspenso no ar por muito tempo, durante os meses de outono e inverno, quando a gripe é mais comum, é sempre importante manter os ambientes arejados para que haja uma troca. Isso é válido também para os locais onde há muita circulação de pessoas, como o transporte público. Sintomas. Os sintomas da gripe podem afetar cada pessoa com uma intensidade diferente. De modo geral, um indivíduo infectado pode apresentar febre acima de 38 graus, dores no corpo, dores na cabeça, tosse seca, dor na garganta, coriza, cansaço e mal-estar. Caso os sintomas da gripe não estejam devidamente tratados, a doença pode evoluir para uma pneumonia. Faringite. A faringite é uma inflamação que ataca a faringe, parte superior da garganta que liga o nariz e a boca, o esôfago e a laringe, sendo causada por bactérias ou vírus. Em diversos casos é comum a inflamação atingir as amígdalas, que são estruturas arredondadas que ficam na lateral da garganta, onde resulta em uma faringoamidalite. Os sintomas da faringite viral são dor de garganta, dificuldade para engolir, coriza, tosse, febre baixa de até 38 graus e meio. Os sintomas da faringite bacteriana são dor de garganta, dificuldade para engolir, aumento dos linfônodos, gânglios localizados no pescoço e atrás da orelha, dores no corpo, pode ocasionar uma formação da secreção purulenta nas amígdalas, febre alta que começa subitamente, podendo chegar a 39 graus Celsius. O diagnóstico da doença é clínico, sendo observado pelo médico. O seu tratamento é à base de medicamentos. Se for constatado que é uma faringite viral, seu tratamento é à base de analgésicos e anti-inflamatórios. Nas bacterianas, o tratamento é feito através de antibiótico. Pneumonia. Pneumonia é uma doença respiratória contagiosa que se propaga por meio de gotículas no ar, deixada por tosses e espirros de pessoas que possuem ou possuíram a doença. Ela é causada quando um micro-organismo ou uma substância tóxica entra no pulmão e penetra o saco alveolar, causando uma inflamação que os deixa cheios de pus ou líquidos, dificultando a respiração. Sintomas. Entre os sintomas mais comumente causados pela pneumonia incluem-se tosse com catarro, febre alta, falta de ar, dor no peito, dor nas costas, sensação de peito carregado, respiração acelerada, mudanças na pressão arterial e mal-estar generalizado. Infecção respiratória. A infecção respiratória ou de vias aéreas é uma infecção que surge em qualquer região do trato respiratório, atingindo desde as vias aéreas superiores ou altas, como nariz, gargantas ou ossos da face, até as vias aéreas inferiores ou baixas, com brônquios e pulmões. Geralmente esse tipo de infecção é provocada por micro-organismos como vírus, bactérias ou fungos de diversos tipos, provocando sintomas como coriza, espirro, tosse, febre ou dor de garganta. Por exemplo, essas infecções são mais comuns no inverno, pois é o período em que há maior circulação dos micro-organismos. Já que a temperatura fica mais baixa, há uma maior tendência em ficar em ambientes fechados. As infecções respiratórias altas são as mais comuns e costumam ser contagiosas, principalmente as causadas por viroses, que são facilmente propagadas em locais com aglomeração de pessoas, como escolas, creches ou no ônibus. Por exemplo, já as infecções baixas, que atingem
os brônquios e os pulmões costumam ser mais graves e atingem as pessoas com maior risco, como bebês, as crianças, os idosos e em pessoas com imunidade comprometida. Sintomas de infecção respiratória. Os sintomas mais comuns de infecção respiratória são coriza, tosse, que pode ter secreção ou não, obstrução das narinas pela secreção, mal-estar, febre, dor torácica, dor de cabeça, pode haver dor de ouvido e também conjuntivite. A falta de ar pode surgir em alguns casos. Entretanto, esse é um sinal que indica que o quadro pode ser grave, sendo necessária uma avaliação o quanto antes pelo médico para identificar as causas e indicar a melhor forma de tratamento. Covid-19. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um aspecto clínico variado de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19, podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos. E aproximadamente 20% dos casos detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldades respiratórias, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Sintomas. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e cansaço. Câncer pulmonar. O câncer de pulmão é um dos tumores de maior incidência, sendo a principal causa de mortalidade por câncer tanto no Brasil como nos demais países do mundo. De forma geral, o prognóstico é ruim quando a doença é diagnosticada em fases mais avançadas, com sobrevida estimada em 15% em 5 anos. Quando é diagnosticada em estágios mais iniciais, a sobrevida é bem maior. A faixa etária mais afetada é de pessoas entre 50 e 70 anos, mas esse tipo de câncer pode se manifestar também em pessoas jovens. Sintomas. Os sintomas mais comuns são tosse persistente, escarro com sangue, dor no peito, rouquidão, falta de ar, perda de peso, perda de apetite e pneumonia recorrente. Contudo, esses sintomas costumam aparecer quando a doença já está avançada e que pode retardar o diagnóstico. Exames para o diagnóstico de câncer pulmonar. O que é quimioterapia? A quimioterapia é um dos principais tratamentos utilizados para combater o câncer. Vários medicamentos extremamente potentes são utilizados e, ao se misturarem com o sangue, são levados para todas as partes do corpo com o objetivo de destruir, controlar ou inibir o crescimento das células doentes. O que é imunoterapia? A imunoterapia é um tipo de tratamento biológico que tem o objetivo de potencializar o sistema imunológico de maneira que esta possa combater infecções e outras doenças como o câncer. O que é biópsia? A biópsia é um exame que consiste na retirada de um pequeno nódulo suspeito, em qualquer parte do corpo, para realizar uma análise laboratorial. É um exame diagnóstico cujo objetivo é saber se essa mostra a presença de câncer, outras doenças ou não. Outros exames feitos com o diagnóstico ou melhora do câncer pulmonar é a radioterapia e a terapia-alvo, e, em alguns casos, se faz a cirurgia. Apoio familiar durante câncer pulmonar. O apoio familiar é de suma importância durante o câncer, pois é estado que muitas vezes é necessário um suporte integral e completo. Além de ficar debilitada por causa da doença, a pessoa pode sofrer emocionalmente também, pois o câncer é de certa forma uma doença incurável e atinge algumas vezes o corpo todo. Durante essa doença, o apoio familiar pode se tornar fundamental e primordial. O apoio e carinho de amigos e familiares é ótimo e ajuda a se tornar mais forte durante essa doença. Enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar é uma doença crônica ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, onde ocorre a destruição dos tecidos pulmonares de maneira gradual. Essa destruição acontece nos alvéolos, onde é feita a troca gasosa, ou seja, onde absorvemos oxigênio e liberamos dióxido de carbono. Causas. Normalmente o enfisema se deve ao tabagismo, podendo também ser causado por vapores químicos ou poluentes, por exemplo. O enfisema pode também surgir em pessoas não fumantes que tenham deficiência de uma enzima protetora dos pulmões, chamada alfa-1 antitripsina, caso onde a doença se manifesta mais cedo e cuja origem geralmente é genética. Síndrome de angústia respiratória aguda. A síndrome da angústia respiratória aguda é um tipo de insuficiência respiratória pulmonar, resultante de diversas doenças que causam acúmulo de líquidos nos pulmões e redução do oxigênio no sangue a níveis excessivamente baixos. A síndrome da angústia respiratória aguda, SARA, é uma emergência médica. Ela pode acontecer em pessoas que já tiveram doença pulmonar ou em pessoas com pulmões anteriormente saudáveis. Esta doença era denominada síndrome da angústia respiratória do adulto,
mas também pode manifestar-se em crianças. Causas: qualquer doença ou quadro clínico que lesione os pulmões pode causar SARA. Mais da metade dos indivíduos com SARA a desenvolve como consequência de uma infecção grave, generalizada, sepse ou pneumonia. Algumas outras causas incluem aspiração, inalação de alimentos para o interior do pulmão, queimaduras, certas complicações gestacionais, lesão do tórax, cirurgia de derivação das artérias coronárias, afogamento e entre outros. Sintomas da SARA. Apesar da síndrome do desconforto respiratório agudo começar a se desenvolver rapidamente, em cerca de 1 a 2 dias após a lesão ou surgimento da doença que está causando a síndrome, os seus sintomas podem demorar de 4 a 5 dias para se manifestar, e entre eles os mais comuns são falta de ar, respiração rápida e superficial, sons crepitantes ou chiados nos pulmões, pele mosqueada ou azul por causa dos níveis baixos de oxigênio no sangue, frequência cardíaca elevada, ritmos cardíacos anormais, arritmias. Confusão e sonolência também podem ser identificados devido ao mau funcionamento do coração e do cérebro, em decorrência da falta de oxigenação. Pulmão negro, também designada de pneumoconiose dos carvoeiros, é uma doença pulmonar causada pela acumulação de pó de carvão nos pulmões, ou seja, é a consequência da aspiração de pó de carvão durante muito tempo. Apesar de seu pó ser relativamente inerte e não provocar demasiadas reações, estende-se por todo o pulmão e numa radiografia observa-se a formação de pequenas manchas. Isso porque o pó de carvão acumula-se à volta das vias respiratórias inferiores dos pulmões, os bronquíolos, mas não obstrui as vias respiratórias. Segundo os dados existentes, todos os anos, 1 a 2% das pessoas com pulmão negro simples desenvolvem uma forma mais grave da doença, denominada fibrose maciça progressiva, na qual se formam cicatrizes em áreas extensas do pulmão, com um mínimo de 1,5 cm de diâmetro. Os doentes com essa enfermidade podem se beneficiar dos tratamentos utilizados para a doença pulmonar obstrutiva crônica, bem como dos fármacos que permitem manter as vias aéreas abertas e livres de secreções. A asbestose é a formação do tecido cicatrial, tecido alterado, generalizada no pulmão, causado pela inalação de poeiras de amianto, também chamado de asbesto. A asbestose provoca falta de ar e redução da capacidade para exercícios. Pode levar a uma fibrose pulmonar crônica que não pode ser revertida. Sintomas. Os sintomas mais característicos da asbestose são falta de ar, dor e aperto no peito, tosse seca, perda de apetite e, consequentemente, perda de peso, intolerância a esforços e aumento das falanges distais dos dedos e unhas. Para realizar as tarefas do dia a dia, a pessoa tem que fazer um esforço muito maior, sentindo muito cansaço. Ao que o pulmão é destruído, pode causar hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca, derrame pleural e, em casos mais graves, câncer. Consequências. Se não for devidamente tratada, a asbestose pode dar origem a um mesotelioma, que é um tipo de câncer de pulmão, que pode aparecer 20 a 40 anos após a exposição ao amianto e cujo risco está aumentado em fumantes. Pneumoconiose. A pneumoconiose é uma doença ocupacional causada pela inalação de substâncias químicas, como sílica, alumínio, amianto, grafite ou asbesto, levando a problemas e dificuldades respiratórias. Os principais tipos são silicose, em que é inalado em excesso poeira de sílica, antracose, que também é chamada de pulmão negro, em que é inalada poeira de carvão, beriliose, em que há inalação constante de pó ou gases de berílio, bicinose, que é caracterizada pela inalação de poeira das fibras de algodão, linho ou cânhamo, e siderose, em que há inalação excessiva de poeira contendo partículas de ferro. Quando, além de ferro, são inaladas partículas de sílica, essa pneumoconiose é denominada siderosilicose. Os sintomas, geralmente, as pessoas que adquirem a pneumoconiose, elas não apresentam sintomas. No entanto, caso a pessoa tenha contato constante com essas substâncias que são potencialmente tóxicas e apresentem tosse seca, dificuldade para respirar ou aperto no peito, é sempre recomendável procurar ajuda médica. A melhor forma para evitar a pneumoconiose
é por meio da vacinação contra pneumococo e influenza. Também deve-se destacar a importância da utilização de uma máscara bem adaptada ao rosto durante o trabalho para evitar a inalação de substâncias químicas que podem provocar a doença, além de lavar as mãos, braços e rostos antes de ir para casa. E o tratamento da pneumoconiose é geralmente direcionado por um pneumologista, mas normalmente inclui o uso de remédios corticoides para reduzir os sintomas e facilitar a respiração, e além disso, a pessoa pode se beneficiar com o uso de oxigenoterapia e reabilitação pulmonar para tornar as atividades diárias mais fáceis e, às vezes, medicamentos para manter as vias aéreas abertas e sem muco, que são chamados de broncodilatadores. Cancro de pulmão. O cancro do pulmão é um cancro da traqueia, dos brônquios ou das bolsas de ar nos pulmões. As principais categorias de cancro do pulmão são cancro do pulmão de não pequenas células, CPNPC. Cerca de 70 a 80% das pessoas com cancro do pulmão têm CPNPC. Cancro do pulmão de pequenas células, CPPC. Cerca de 20% das pessoas com cancro de pulmão têm CPPC. Causas. Ainda que o tabaco seja relacionado com mais de 80% do total de casos do cancro de pulmão, pessoas que nunca fumaram nem estiveram expostas a fumo passivo desenvolvem cancro do pulmão. Sintomas de cancro do pulmão. Os sinais e sintomas mais frequentes do cancro de pulmão são tossir sangue ou vestígios de sangue na expectoração, perder peso sem motivo, ficar sem fôlego sem motivo, fadiga, dor no tórax, entre outros. Prognóstico. O cancro do pulmão é uma doença grave e o prognóstico para muitos doentes não é muito bom em geral, principalmente por não ter diagnosticado suficientemente cedo. No entanto, está ocorrendo novos tratamentos para as pessoas a viver mais tempo e com melhor qualidade de vida.